Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a criação literária. Vamos entender o que é a literatura, vamos relacionar literatura com a realidade e também vamos entender um pouquinho sobre o conceito de verossimilhança. Bem, a literatura, o que seria literatura, Luane? A literatura, ela é a representação do mundo. É a representação da realidade e do ser humano. Por meio da literatura, nós podemos compreender alguns contextos em que o nosso país ou outros países passaram e que, de certa forma, influenciaram os escritores de certas obras a escrever sobre esses assuntos, sobre esses temas, sobre o que se passava em cada época. Na época em que cada um resolveu escrever e expor a sua opinião sobre determinado assunto. E como assim a literatura está relacionada com a realidade? Como eu já disse, né, a literatura é a representação da realidade. E eu queria trazer para vocês um exemplo de um livro que eu comprei, que eu ainda vou ler, para que vocês possam compreender melhor. Eu vou trazer a relação entre o livro e a realidade de uma série que eu acredito que todos vocês conhecem. Só pra gente compreender melhor o que é a literatura em relação à nossa realidade, tá? Bem, tem aqui o livro, né? O livro da Anne. Esse livro aqui já foi escrito há um bom tempo. A autora é a Lucy Maud. E nesse livro, ela vai falar acerca de uma adolescente, de uma criança chamada Anne. E ela vai relatar muitas situações que a Anne viveu. A Netflix resolveu fazer uma série baseada nesse livro. Só que a série é totalmente diferente do livro. Ou seja, quem criou a série resolveu colocar a sua opinião dentro da série. Resolveu, de certa forma, melhorar mais ainda os acontecimentos que envolviam a Anne e as pessoas envolvidas com ela, as pessoas que estavam e estão na obra relacionadas com ela. Então, a série ela é bem diferente do livro. A série ela traz muitas novidades e muitas coisas novas, que é a questão da verossimilhança. O que é a verossimilhança? Então, Luane, verossimilhança é aquilo que poderia ter acontecido. A verossimilhança é algo que parece com a verdade, mas não é a verdade. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a obra, comprei recentemente, mas também ainda não comecei a ler. É Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa obra. O que acontece? Bentinho, que é o marido de Capitu, os protagonistas, Bentinho ele vai narrar a história do começo ao fim. E ele vai dizer que a Capitu traiu ele. Do começo ao fim, ele vai tentar persuadir quem está lendo a obra de que a esposa dele o traiu. Por quê? Porque a criança que ela gerou, o Ezequiel, se não me engano, esse é o nome, o Ezequiel. Pois vocês podem até pesquisar para saber se eu estou certa, tá? O Ezequiel é o filho dela, de Capitu e Bentinho. Só que Bentinho criou na própria mente a ideia de que Ezequiel era filho de Escobar, o melhor amigo dele. E nisso ele vai tentar persuadir a gente que está lendo de que realmente Capitu o traiu. Mas vamos parar para refletir um pouco. Quem está contando a história é o próprio Bentinho. Então, muita coisa da realidade que ele vivenciou pode ter sido tirada. Ele pode ter colocado apenas aquilo que ele achou necessário, que ele considerou necessário. Então, se fosse Capitu contando a história, como seria? Com certeza seria totalmente diferente. Ela não ia dizer que traiu ele. Por que ele pensou que ela traiu? Porque ele disse que ela tinha olhos de cigana, ou de uma cigana. E que ela era dissimulada. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mas era o jeito dela. Eu acredito que era o jeito dela. Então, olha aí. O que é a literatura, então, Luane? A literatura por exemplo, nós estamos vivendo agora nessa situação aqui da pandemia, coronavírus, Covid-19. E quem sabe se daqui a alguns anos eu não queira criar ou escrever uma obra sobre isso.
Então, é um contexto, eu vou escrever acerca de um contexto que eu vivenciei, que é a realidade, mas eu vou colocar as minhas impressões pessoais. Claro que são as impressões pessoais, né? Eu vou dizer aquilo que eu achei, que eu considerei acerca desse contexto que nós estamos vivendo. Claro que outras pessoas podem criar também uma obra, mas colocando as impressões delas, as opiniões delas. Então, essa é a relação que nós temos entre realidade e literatura, que a literatura é escrita. Eu escrevo aquilo que eu que eu concordo, em que eu realmente acredito ser verdade, até certo ponto. Então, por isso que a verossimilhança está sempre ligada à literatura, jamais esqueçam disso. É o que poderia ter acontecido ou o que de fato parece com a verdade. Não é a verdade. Por isso que a literatura é a representação do mundo, é uma representação. A gente vai ver no decorrer dos anos das séries, segundo ano, terceiro ano, e ainda do primeiro ano também, algumas escolas literárias. Em cada escola literária que nós vamos ver, ler, estudar, nós vamos ver um contexto em específico em que o Brasil estava situado, em que ele se encontrava. O país se encontrava em determinada situação e alguns autores, escritores, decidiram escrever suas obras baseado naquilo, mas eles escreviam conforme o que eles estavam entendendo, interpretando acerca daquela situação. Então, nós vamos ver, por exemplo, no segundo ano, o romantismo. É só para vocês entenderem melhor, tá? O romantismo tinha várias gerações, 3 gerações. E nessas 3 gerações, cada escritor que estava enquadrado em uma dessas gerações em específico, eles tratavam de algo. Do contexto em si em que eles estavam vivendo. Mas eles escreviam da forma como eles queriam, como eles bem entendiam, como eles bem queriam. Então é isso, a literatura, eu gosto muito da literatura, porque por meio da leitura da literatura, de livros literários, nós vamos aprendendo muita coisa, vamos aprendendo a ser melhores, vamos aprendendo a se expressar melhor, a realmente tirar os vícios de linguagem. Às vezes eu escapo um né, mas eu não gosto disso, estou tentando tirar. Como é um contexto informal, nós estamos gravando esse vídeo de forma informal, não é corretamente usando o português, porque talvez vocês não entenderiam. Então, eu utilizo essa linguagem bem mais simples. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido, compreendido, e que a partir de então vocês tenham interesse em ler essa obra, para saber se eu estou certa acerca de Ezequiel, se é realmente o nome do filho de Capitu e de Ventinho, porque eu já li essa obra no tempo que eu estudei na Universidade Federal do Piauí. Então, eu comprei ela chegou recentemente, eu ainda não abri para ler novamente. E os livros da N, né? Eu tenho aqui 4 livros da N, porque eu achei interessante por conta da série, mas eu ainda não li também, mas a minha irmã já começou a ler e é totalmente diferente da série. Então, é essa comparação que nós temos entre realidade e literatura, ou entre literatura e realidade e verossimilhança. Espero que vocês tenham compreendido e eu vou passar uma atividade, um quiz literário dessa vez, lá no Google Classroom, sobre esse assunto, sobre esses pontos que nós aprendemos hoje. E eu espero que vocês compreendam, respondam com aquela coisa de que, eu tenho certeza que é isso, tá? E fiquem com Deus, até a próxima, cuidem-se, usem máscara. Eu estou respondendo aos poucos cada atividade e eu estou lendo tudo, viu? Não pense que eu não estou lendo, eu estou lendo tudo. Eu demoro a responder, mas eu estou lendo tudo e vou ler segundo ano, terceiro ano também, vou repassar tudo pra vocês. Porque eu sei que nós fazemos isso, nós professores, com todo carinho. Nós nos dedicamos, nós estudamos para repassar para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão também fazendo isso, estudando e pensando positivo que logo tudo isso vai acabar e que nós vamos poder nos encontrar pessoalmente se Deus permitir. Mas vamos pensar positivo, ter fé, que tudo vai dar certo. Fiquem com Deus e até a próxima.